Bom, boa tarde. Aproveitem para fazer perguntas mesmo, né? Para quem chegou a consultar o texto, acho que eu disponibilizei segunda ou terça, não vou lembrar exatamente qual data, né? Ele já estava disponível um pouco antes. E aí não sei se alguém teve oportunidade, teve tempo, né, de ler para já elaborar alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido, né? Mas se não, também, conforme a gente, né, vai passando aqui, vocês fiquem à vontade para perguntar, tá? Sem problema nenhum, naturalmente, né? Bom, o texto ele começa com essa citação de um livro do Schaeffer, né, a gente pronuncia assim, é um teórico, compositor canadense, né, dessa parte de ascendência britânica do Canadá, né, então a gente pronuncia dessa forma, né, Schaeffer, ele já está bastante velhinho, mas ainda vivo, né, e aí ele tem um conceito, né, que é bastante conhecido, bastante utilizado, inclusive em aulas de música, né, de toda a educação básica, de modo geral, né, muito explorado também até em estudos mais avançados, né, em linhas de musicologia, entre outras áreas, né, científicas, né, que é o conceito de paisagens sonoras, né, que ele acaba intitulando essa nossa atividade, né. Esse trecho aqui ele chegou, inclusive, a ser enunciado de uma questão do Enem, em 2014, era uma questão, não sei, né, para quem não chegou a ter contato, né, de revisar essas provas anteriores, a questão, na verdade, ela se debruçava sobre essa última afirmação aqui, né, ela acabava trazendo esse compositor, né, então era importante, né, para quem fosse resolver a questão, né, na época, né, do Enem, que soubesse quem é o John Cage, né, então dando uma pincelada muito rápida, né, um compositor norte-americano, aí, já falecido, mas da segunda metade do século XX, né? E ele é naturalmente não é o único, mas talvez o mais conhecido a trazer para o campo musical essa exploração que a gente começa a ver com bastante frequência na arte moderna, arte contemporânea, essa arte do século XX, né? Que é começar a olhar para objetos do cotidiano como objetos estéticos, de certa forma, né? O John Cage, ele inaugura um tipo de música, um tipo de estilo de composição musical que muitas vezes é chamado de música aleatória, né? Ou também música de forma aberta, né? Enfim, o princípio básico é deixar muitas coisas sem determinar pelo compositor, né? Então você determina aspectos muito gerais, né? E ele tem uma música que leva isso ao extremo, acabou até ficando meio caricaturada, assim, se vocês buscarem no YouTube, tem algumas interpretações que meio que fazem até uma piada com a composição dele, que é 433 o nome, e a música é basicamente 433 de nada. Assim, a única coisa que ele determina é o tempo da música. Não determina mais nada, instrumental, nada. O lugar, né? Então a ideia basicamente é que a partir do momento em que iniciou, em geral o maestro, enfim, ele vai executar, né, essa música tem um cronômetro, e aí ele, enfim, inicia, né, de certa forma, a composição, e qualquer som que aconteça, né, do começo ao fim da música é a composição do John Cage, né? Então é uma coisa completamente aleatória, né? Cada peça, cada composição musical, cada execução acaba sendo absolutamente única, né? Mas isso dialoga um pouco com essa proposta do Schaeffer, né, de começar a olhar para esses diferentes sons, né, que estão o tempo todo acontecendo ao nosso redor como possíveis objetos estéticos, né, que a gente possa parar para escutar esses sons, né, com uma atenção muito maior do que normalmente a gente para escutar no nosso dia a dia, até porque em geral a gente está fazendo outras coisas também, né, a gente está o tempo todo ouvindo, mas não necessariamente prestando atenção, né, não necessariamente escutando atentamente, né. E aí a gente vai partir de um conceito muito ampliado, muito desconstruído desse significado do que é música, né? É uma desconstrução que acontece já ao longo do século XX, ela nos vai ser útil aqui para conseguir entender a própria proposta do Schaeffer, né, de paisagens sonoras também, né? Mas a gente vai ter esse princípio básico, né, de que para ter música você precisa ter som, né? Basicamente isso, né? Essa é um pouco a proposta do Schaeffer, né? Isso entra em controvérsia, né, com algumas linhas científicas, algumas áreas específicas do conhecimento, né, principalmente antropologia e sociologia, né, porque há um certo entendimento de que música como produto cultural não tem como ser fruto de qualquer coisa que não dependa da própria interação humana e tudo mais, é um produto necessariamente sociológico, né, enfim. E o Schaeffer e o próprio John Cage, entre outros, né, que vão começar a seguir um pouco essa proposta, na verdade eles vêm
com uma ideia contrária a isso, que, enfim, diz que, de fato, precisa do ser humano, mas basta que o ser humano diga, né, ou determine algumas coisas, por exemplo, o local ou o tempo, né, em que uma determinada obra musical esteja acontecendo. Os sons em si podem ser produzidos por outras fontes, passarinhos, ruídos diversos, etc., né? Então, um pouco essa a ideia que ele vai trazer, né? Vocês percebem que o texto está o tempo todo destacando isso aqui, né? Sons ao nosso redor, e é intencional, né? Um pouco isso mesmo, né? Porque a gente começa a prestar atenção a esses sons ao nosso redor, é isso que vai ser necessário para essa atividade que a gente vai construir, tá? Então, a nossa noção de música aqui está bastante ampliada, tá? Desde que a gente passe a prestar atenção para sons que estejam acontecendo ao nosso redor, né? A gente pode acabar ouvindo esses sons como um objeto estético, né, como música, né? Isso não é exclusividade musical, né? Isso vai acontecer ao longo do século XX em diversas outras formas estéticas, formas artísticas, né? E é, em parte, o que explica vocês, sei lá, verem Museu de Arte Contemporânea, por exemplo, e aí você vai ver a exposição, tem algumas obras artísticas lá que, na verdade, são objetos do cotidiano, né? Que pelo simples fato de terem sido retiradas do contexto em que aquele objeto é utilizado no cotidiano e trazido para um museu, por exemplo, ele passa a ser apreciado como um produto estético, como uma produção artística, né? Tem um bastante conhecido, que talvez vocês já tenham visto, que é um assento de banheiro, né, um privado, que está colocado lá de uma forma um pouco diferente, tudo mais, trazido para dentro do museu. E, enfim, normalmente há sempre uma objetividade, se algum tipo de crítica, né? Normalmente há algo nesse sentido, em torno desse tipo de produção artística, né? Há um pouco até da instalação que o professor Alexandre comentou, né, na outra atividade do Emil Roth, né, com aquelas ossadas, né, de boi, né, que também são objetos do dia a dia, não precisou fabricar, né, enfim, fazer manualmente com algum material do zero, são objetos que existem, ele dispôs de uma determinada maneira e fez lá a instalação, né, normalmente a gente chama de instalação essas obras que são grandes, né, você como ouvinte ou espectador daquela obra, você às vezes até entra, né? Às vezes é um ambiente todo, é a obra artística, né? E é muito comum que se utilize sons também nesse tipo de proposta, né? Isso aqui reduz, em grande medida, sintetiza, resume muito bem a proposta do Schaeffer, tá? É com ela que a gente vai se utilizar nesse momento, né? É uma coisa até um pouco poética, né? Mas ela vai nos servir bem aqui, né? A ideia é essa, que o mundo é uma enorme composição musical, que está o tempo todo acontecendo, né? Talvez a gente até possa dizer que ela teria iniciado com o Big Bang, enfim, mas de lá para cá não interrompe, né? A gente o tempo todo, em qualquer lugar que seja, né? A gente tem sons acontecendo ao nosso redor, né? Em alguns ambientes mais, em outros menos, mas a gente, em geral, tem sons acontecendo e a gente pode olhar para esses sons como objetos estéticos, né? Enfim, olhar, né? Enfim, parar para escutar eles com bastante atenção, né, e prestar atenção na qualidade, né, intrínseca desses sons, tá? Então, para esse conjunto de sons ao nosso redor, o Schaeffer passou a utilizar esse termo aqui, tá? Paisagem sonora. Isso aqui é meio que um padrão, dificilmente vocês vão encontrar alguma outra tradução para a língua portuguesa que não seja assim, paisagem sonora, né? Mas o original em inglês, né, lá nas publicações do Schaeffer, é isso aqui, né? É um trocadilho, na verdade, né? Ele troca o land, né, de landscape por soundscape, fica um jogo de palavras um pouco mais interessante do que paisagem sonora, mas acabou se padronizando mesmo, né, com paisagem sonora na falta de uma tradução melhor, tá? Então a gente, inclusive, pode agora também começar a se utilizar desse outro conceito que é objetos sonoros, né? Então, toda a paisagem sonora, ela será composta por um conjunto de objetos sonoros, né? A gente basicamente está substituindo a ideia de sons, que é um pouco mais genérico, por objetos sonoros, e é proposital no sentido de tentar objetificar, num bom sentido, cada som que acontece ao nosso redor, né? O que seria isso objetificar? A gente olhar de novo, né, o tempo todo usar essa metáfora, né, para esses sons como coisas, né? Nos interessa identificar a fonte daquele som, né, qual o objeto do dia a dia produziu aquele som, até é interessante, né, até nos é útil, inclusive, muitas vezes por questões de sobrevivência, né? Mas a proposta aqui também é que a gente consiga identificar com bastante clareza as qualidades inerentes daquele som.
E aí a gente vai precisar identificar os parâmetros, que é um outro item que está um pouquinho para baixo, e a gente vai chegar lá já já, tá? E aí um dos aspectos pedagógicos bastante interessantes dessa proposta é não só o escutar por escutar, mas o esforço de tentar transcrever visualmente isso, como se fosse uma partitura mesmo, né? Quer dizer, já que tradicionalmente existe música e ocidentalmente a gente começa inclusive a falar de música no momento em que ela começa a ser posta no papel, a gente começa a ter registro disso, uma tentativa de transcrever num código escrito, né? A música, né? Também essa intenção aqui, nessa proposta do Schaeffer, da gente tentar traduzir, digamos assim, esses objetos sonoros que a gente identifica, numa paisagem qualquer que seja, para determinados elementos visuais. E aí a gente tem um padrão, né, que é o mesmo padrão de partituras tradicionais, ela segue também um padrão de leitura de texto ocidental. Então a gente acaba lendo numa folha, por exemplo, de cima para baixo, e sempre da esquerda para a direita, né? A gente pode esquecer, enfim, desconsiderar nesse momento essa necessidade de ir pulando linhas, por exemplo, desse texto musical. A gente não vai precisar fazer isso nesse momento, mas a ideia de temporalmente ser lido da esquerda para a direita nos é importante, tá? Aí eu coloco um exemplo, que isso aqui não é uma transcrição de uma paisagem sonora, é uma transcrição de uma composição musical de fato, né? Então, há intencionalidades, né, do próprio compositor, na forma como que ele dispõe aquilo e tudo mais, mas tá tudo muito limpo, assim, né? Então é mais para servir como exemplo, né, para a gente entender essa ideia de transcrever para determinadas formas específicas, né, que por metáfora possam simbolizar esses objetos sonoros, né? Vou colocar o começo aqui do vídeo. Deixa eu só voltar. Bom, percebam aqui em cima, que não sei com que qualidade que está aparecendo para vocês, mas vocês podem olhar com calma depois na própria atividade, né? Mas ele tem como se fosse uma reguinha temporal, digamos assim, né? Ele tem de segundo em segundo, né? Então, 0 minutos, 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4 e assim por diante, né? Então, a música, de certa forma, vai sendo transcrita, né, visualmente, da esquerda para a direita, né? Vamos fazer um esforço, eu vou colocar alguns segundos aqui só. Tentem acompanhar, né, visualmente essa transcrição que foi feita com os objetos sonoros que vocês vão identificando nessa composição, tá? Vou colocar alguns segundos aqui, um exercício muito rápido para a gente, tá? Bom, dá para mais ou menos entender como eles estão até bastante separados, assim, no espectro de altura, né? Tem sons graves, agudos e tal. Dá relativamente fácil, assim, para identificar o que seriam, então, esses quadradinhos, o que é enfim, essa pequena coluna, enfim, esse retângulo, né, em tons de amarelo aqui, o que seriam essas colunas em tons de vermelho e assim por diante, o que são esses blocos, né, pretos, assim, numa região bem baixa, né, aquele som bem grave, como se fosse uma percussão e tudo mais, né. Isso aqui é uma composição musical, então o nome do compositor é Russell Pinkston, é um compositor norte-americano vivo, ainda, enfim, ativo, né, ele trabalha na Universidade do Texas, né. Isso não nos interessa tanto nesse momento, né. Enfim, aí como uma produção estética que ele tem intenções, né. Não sei o que lembrou para vocês isso aqui, né, mas a análise que a gente pode fazer dessa peça, pelo nome dela e tudo mais, é uma tentativa de representar, como é uma produção artificial, né, quer dizer, você consegue criar uma realidade artificial, digamos assim, que é uma composição musical, né, você pode fazer qualquer coisa, é uma tentativa de representar uma situação em que o ouvinte, isso aqui é interessante de vocês ouvirem com fone e tal, ele está rodeado por espíritos, né? O nome da peça é isso aqui, né? O Round Me, todos ao meu redor, né? Ou qualquer coisa parecida com isso, né? Então tem alguns objetos que seriam aquelas situações que vocês veem em filmes, né? Que, sei lá, do nada o piano começa a tocar, né? Desse tipo de situação. Algumas vozes sussurradas, né? Que é clássico para representar espírito, né? Tem algumas situações assim que o compositor
vai se utilizando aqui, né? Se vocês quiserem ouvir a peça toda, né, vocês vão perceber o tempo todo essa nuance, assim, entre uma tensão entre, parece que os espíritos se afastam e se aproximam do ouvinte, né? É muito mais um exemplo, né, assim, de uma composição, mas o que nos interessa aqui mesmo é uma forma possível de transcrever esses objetos sonoros que foram utilizados pelo compositor, né? Um item importante daí é que a gente consiga perceber o nível de coerência mesmo, né, entre a simbologia ali visual, enfim, que é utilizado, e os objetos sonoros, né? Então, a gente vai ter que tomar bastante cuidado, por exemplo, com o fato de um som ser mais longo, não ser simbolizado por um símbolo ali qualquer que seja relativamente pequeno, e vice-versa, né? E aí o que nos permite identificar essas características, né, para garantir essa coerência, é esse item aqui, né? Parâmetros do som, que na verdade é até um conteúdo também da física ondulatória, né? Para alguns, talvez a gente já esteja adiantando aí, né, dando uma pincelada, um esboço, né, de um conteúdo que vocês também vão ver com um pouco mais de profundidade na física. Para outros, talvez seja até uma revisão, né? O pessoal já do terceiro e quarto ano, né? Que seriam quatro, né? A gente vê de uma forma um pouco diferente, né, em música, né? E é essa que nos interessa nesse momento. A gente não vai precisar ficar calculando nada também, tá? Não precisam se preocupar com isso, né? Então a gente tem um primeiro parâmetro que é a altura, né? Aquele parâmetro que na física vocês ficam calculando ou medindo, né? Tendo como unidade hertz, né? Ciclos por segundo, né? O que nos interessa aqui é identificar essa distinção entre um som mais grave ou mais agudo, né? A nossa escuta, ela, salvo exceções, né, que realmente são exceções à regra, que a gente chama de ouvido absoluto, né, que é uma espécie de memória fotográfica, idética para sons, né, quer dizer que a pessoa ouve um som, aquele som pode estar isolado, desconsiderado de qualquer outra coisa, e ele consegue identificar ou associar com alguma coisa que não precisa ser outro som, né. Por exemplo, uma frequência específica, né? Ou você arrasta uma cadeira, se o cara sabe identificar notas musicais, ele vai saber dizer que é um ré, o som da cadeira arrastando e tal, mas isso é exceção à regra, né? Inclusive tem algumas pessoas que desenvolvem isso, né? Em geral a pessoa ou nasce ou desenvolve muito, muito nova, né? Ouvido absoluto, mas não é um negócio tão fácil de você conviver, né? Porque a pessoa tende a ouvir frequências o tempo todo, né? Ela às vezes acaba sofrendo até um pouco com isso, né? Mas salvo esse tipo de situação, em geral a nossa escuta ela é relativa, né? Assim como a nossa visão, né? A gente sabe, por exemplo, que um objeto está um pouco mais próximo da gente por causa dessa perspectiva de profundidade, porque tem outros objetos, vários outros, que estão mais afastados, né? E assim por diante, né? Então, sonoramente vai acontecer o mesmo, né? A gente sempre vai saber dizer que um som, por exemplo, em termos de altura, é mais agudo ou mais grave, se a gente puder comparar dois, pelo menos dois, né? E é o que a gente faz aqui, né? Então eu trago um exemplo de um som que, em relação a esse outro, ele é muito mais agudo. Vou dar o exemplo. Tranquilo? E um segundo exemplo, que em relação ao primeiro é muito mais grave, né? Tranquilo, né? Metaforicamente, é muito comum a gente sempre falar que o som agudo é um som mais fino, né? Às vezes a gente usa esse tipo de adjetivo e a gente costuma associar, por exemplo, a coisas com menor massa, né? Ou um som mais grave a coisas com maior massa, né? Por exemplo, às vezes a gente estranha uma pessoa que às vezes é muito grande, né? Musculosa, qualquer coisa parecida, e tem uma voz um pouco mais aguda, né? O Anderson Silva, por exemplo, né? Mas a voz humana, especificamente, às vezes não tem essa relação direta, assim, né? Porque não é uma coisa específica do sistema fonador da pessoa, né? Mas, de modo geral, objetos do nosso dia a dia, essa associação ela faz muito sentido, né? A gente faz isso meio automaticamente. A gente realmente precisa de mais massa na fonte sonora para conseguir sons mais graves, né? Quer dizer, esse segundo aqui, acho que todo mundo identificou, é um sino, como se fosse um sino de igreja, né? É um sino grande, mas precisa de muita massa para produzir som mais grave. Esse de cima é uma sineta mesmo, né? Tipo essas que às vezes tem em balcão de loja, de qualquer serviço que seja, quando às vezes a pessoa não está o tempo todo ali atendendo, né? E é um objeto muito menor, né?
Então, em geral, é relativamente correto a gente pensar nessa associação de que a fonte de um determinado som que é mais agudo tende a ter menor massa, tende a ser menor, né? Isso é visualizável, por exemplo, nas cordas de um violão, né? Pensar num instrumento que acho que todo mundo conhece, né? Quer dizer, todas as cordas, elas têm o mesmo comprimento, só que você tem cordas que soltas, né? Enfim, desconsiderar qualquer outra variável nesse sentido, elas são mais graves do que outras que são mais agudas, né? Quer dizer, o que faz com que essas cordas soem mais graves, né? Imitam, inclusive, essas frequências, né? Mais graves, é enfim, a espessura da corda, né? Ela tem o mesmo comprimento, mas aumentando a espessura, você consegue aumentar a massa dessa corda e vice-versa, né? A gente tem um segundo parâmetro, tá? Que é intensidade. Esse aqui, talvez, agora começa a ficar um pouco mais simples, a altura, às vezes no começo as pessoas confundem um pouco, porque a gente está muito acostumado a falar em som alto ou som baixo, para se referir à intensidade, né? Um som que está muito forte ou muito fraco, né? Tecnicamente, um som alto é um som mais agudo. Mas a gente também não precisa ficar se preocupando muito com isso nesse momento, mas saber identificar um som agudo e diferenciar de um som grave, né? Segundo parâmetro, intensidade, né? Aquela propriedade pela qual a gente identifica se um som está mais forte ou mais fraco, tá? De novo, uma escuta relativa, tá? Aviso desde já, isso aqui em sala de aula comum, toda vez que eu dou esse tipo de exemplo, é sempre comum as pessoas se assustarem quando eu vou dar o exemplo do som forte. Então, se alguém tiver com o volume aí muito, muito alto, toma cuidado, tá? Ou não vai se assustar, ou enfim, ou diminui já. Eu vou colocar primeiro o exemplo aqui de som mais fraco, tá? Inclusive, ele tem uma intensidade variável, tá? Provavelmente vocês vão identificar que objeto físico seria esse, né? E então a intensidade vai subindo um pouquinho, né? Vou dar o play aqui. Tranquilo, né? Mas aqui para o final, um pouco antes de eu dar o pause, a intensidade até aumenta, né? Consideravelmente em relação ao início, mas ainda é uma intensidade baixa se a gente for comparar com esse de baixo aqui, né? É um jato, né? Enfim, um avião, e a gente consegue identificar, inclusive, que a pessoa que gravou, enfim, né? A fonte sonora ela está consideravelmente distante do ouvinte, né? Que gravou, pela própria natureza, né, do objeto sonoro em si, né, quer dizer, como que esse som está chegando para a gente, né, a gente sabe que está longe, né. Esse segundo também é um jato, mas, enfim, a pessoa que gravou, né, a gente vai ouvir o objeto sonoro quase que direto na fonte, assim, então, inclusive, chega até a estourar um pouco, assim, que está próximo da turbina, né. Vou dar o play, tá? Cuidem com o volume. Tá bom já, né, já? 3, 4 segundos desagradáveis, né, se você está com um volume muito alto aí no celular ou no notebook, enfim, né? Mas, enfim, relativamente fácil de identificar que esse segundo é muito mais forte, muito mais intenso do que o primeiro, né? Tranquilo também de identificar isso, né? Dois objetos distintos. Um terceiro parâmetro é o parâmetro de duração, tá? Também fácil de identificar, a propriedade pela qual a gente vai identificar se um som é mais longo ou mais curto, em termos de duração temporal mesmo, né? Então, vou dar dois exemplos aqui, um exemplo de som longo, de novo, uma escuta relativa, ele é longo se a gente compara com esse curto, né? Enfim, dependendo de com o que ele fosse comparado, ele até se tornaria um objeto sonoro de duração um pouco menor, né? Mas nos exemplos ele acaba sendo de sonoridade mais longa, né? De duração mais longa, né? Tranquilo, né? Um apito relativamente longo, aí coisa de 4, talvez 5 segundos, né? E um exemplo de som curto, né? Tranquilo também, né? Foram dois repetições, na verdade, né? Duas ocorrências do mesmo objeto sonoro, que é essa buzina de carro, né? Que né, nesse objeto específico aqui é um pouco mais curta, né? Acaba tendo um som um pouco mais curto. E aí a gente tem um quarto parâmetro, que é o timbre, tá? Ele,
pelo menos no início, às vezes ele é um pouquinho mais chato da gente definir, porque ele é dos 4 parâmetros, é aquele que a gente não consegue medir exatamente, não tem unidade de medida, né? Todos os outros têm, né? Quer dizer, duração na física, né? Para quem já passou por isso ou para quem ainda vai chegar, calcula em geral em segundo ou milissegundo, né? Aí depende do que está calculando. Intensidade em geral em decibéis, né? Aí a gente tem algumas escalas possíveis de decibéis, e altura ou frequência, que seja, em hertz, né? O timbre a gente não fica medindo exatamente, mas ele acaba sendo um parâmetro também, que é aquela propriedade pela qual a gente identifica a fonte do som, né? Mas também a forma com que essa onda se comporta no espaço, né, entre a fonte e você como ouvinte, né? Isso acaba modificando o timbre também que chega para você como ouvinte, né? Isso tudo diz respeito ao timbre, né? Então é aquela propriedade pela qual vocês conseguem identificar a voz de algum colega de vocês, por exemplo, né? Se vocês ligam, hoje quase ninguém tem número fixo, né? Mas digamos que né, o colega tem, você liga na casa dele, tem outras pessoas que moram na mesma casa, mas seu colega atende o telefone e fala alô, e você já sai falando, você já sabe pelo alô que é ele, não precisa dizer que é ele, e vocês identificam o timbre de voz dele, né? Quer dizer, é uma particularidade daquela pessoa, né? Às vezes a gente confunde, né? O timbre, ele é uma característica que também é biométrica, né? Cada pessoa tem um timbre único, o problema é que a gente consegue manipular, né? Com certa facilidade, diferente de íris, por exemplo, ou digital, né? Então ele acaba não sendo muito usado para protocolos de segurança, por exemplo, mas ele é uma característica única também, em geral, de cada fonte, né? Então, algumas características diferentes, né, da voz de uma pessoa para outra, né? Então, vou colocar o mesmo trecho musical aqui, só para a gente, enfim, diferenciar esses timbres. Vocês vão perceber que as notas, por exemplo, são trechos musicais mesmo, né? Então, as notas que musicalmente é o que vira, ou melhor, as alturas, musicalmente o que vira são as notas, né? São as mesmas. A intensidade é muito, muito parecida, né? O segundo talvez esteja um pouco mais forte aqui, na forma como foi gravado. E a duração, que musicalmente é o que vira o ritmo, também está muito parecido, ou seja, os outros parâmetros são praticamente idênticos. O que faz a gente diferenciar esse objeto, né, enfim, esse fragmento sonoro desse, é o timbre, né? É um trecho de uma música que acho que todo mundo conhece, né, do Van Halen. Eu vou colocar um pedacinho aqui dos dois. Então, timbre de piano. E o original, que é em sintetizador, que é uma espécie de instrumento musical, né, mas que cria sons que não existem na natureza, né? Então você acaba manipulando, processando aquilo ou por meio eletrônico, ou mais recentemente até digitalmente, né? Vou colocar um trechinho também. Bacana, né? Fácil de diferenciar os dois também, né? Agora vamos pensar aqui em alguns exemplos, né, de objetos sonoros no litoral, enfim, objetos sonoros com os quais a gente convive o tempo todo, e justamente por a gente conviver o tempo todo, eles às vezes acabam passando despercebidos, né? E agora a gente precisa tentar escutar com um pouco mais de atenção, né? Lembrar que eles existem, digamos assim, né? E aí já vamos pensar nesses objetos sonoros com uma possível transcrição deles também, né? Como se eles estivessem acontecendo, como se fosse uma composição musical, né? Quer dizer, a gente vai ter um determinado tempo aí, e o que estiver acontecendo ao nosso redor, como som, será, de certa forma, uma composição musical, e a gente vai tentar transcrever ela, tá? Então, vou colocar um primeiro exemplo, né? Vocês vão conseguir reconhecer com bastante facilidade. Né? Tranquilo. Não é um objeto sonoro que é exclusividade do litoral do Paraná, né? Grilo tem tudo quanto é lugar, mas tem aqui também, né? Enfim, tem no litoral do Paraná também, e é um exemplo fácil de identificar, enfim, a gente trouxe aqui como um primeiro exemplo, né? Uma forma possível da gente tentar transcrever isso, seguindo aquela lógica do que a gente viu no exemplo anterior, seria essa aqui, né? Não é a única, né? Mas ela é coerente, né? Então a gente vai escrever da esquerda para a direita, né? Pensando aqui num espaço mais horizontalizado, né? Porque a gente precisa dispor as coisas horizontalmente, né? Já que o tempo corre assim, né? Ou assim, não sei como é que está aparecendo para vocês, né? Da esquerda para a direita, né? E, enfim,
O grilo, nesse momento, ele é só o grilo, né? Fica difícil, às vezes, da gente comparar com outras coisas, mas se a gente, enfim, fizer o esforço de imaginar ele acontecendo com vários outros objetos sonoros, a gente consegue identificar que ele ocorre numa região relativamente aguda, né? Uma intensidade não muito forte também, né? Aqui estava bastante forte, né? A pessoa que gravou o grilo provavelmente estava bem próximo dele, né? E ele é um som curto, né? Na verdade, o canto do grilo são esses vários fragmentos, né? Então, a transcrição possível seria essa, né? Que cada canto, ele não é absolutamente estável, né? Ele tem uma certa trepidação, digamos assim, né? Por isso, esse borrão que não é exatamente contínuo, né? Ele tem as suas falhas, né? Tentando representar um pouco isso, né? Um movimento mais ou menos uniforme, né? Assim como é o canto do grilo também, no exemplo que a gente ouviu, né? Pode ser que ele parasse de cantar, né? O grilo às vezes faz isso, né? Ele canta um pouco, para, né? E tal, e aí a gente transcreveria essas pausas também, mas não era o caso do exemplo aqui, né? Vamos pegar um segundo exemplo, escutar só um pouquinho, acabou ficando um áudio muito longo, ali quase 5 minutos, vocês não precisam ouvir 5 minutos, porque é a mesma coisa, tá? Do começo ao fim, né? Né? Tem inclusive um grilo, não sei se vocês pararam para prestar atenção no fundo, é um grilo que canta de um jeito um pouco diferente desse aqui também, né? Mas o que nos interessa é esse objeto sonoro, nesse momento, esse objeto sonoro que está em primeiro plano, né? É um passarinho, provavelmente todo mundo identificou que é um pássaro, né? Mas se quiser ser mais específico, né? A gente sabe aqui nesse exemplo que é um anu, né? Eu peguei de propósito, né? Exatamente um anu preto, né? A gente tem alguns tipos de anu, que é um pássaro muito comum no litoral do Paraná. Vocês já pararam para prestar atenção, mas a gente consegue ouvir ele até com relativa facilidade em ambientes não tão urbanizados, digamos assim, em algumas praças, talvez em algumas regiões que ainda estão mais arborizadas e tal, vocês talvez ouçam com um pouco mais de facilidade. Se lá na floresta no Parque do Palmito, né, algum ambiente assim, vocês vão conseguir ouvir provavelmente esse objeto sonoro, né? Porque lá tem anu, obviamente, né? A fonte desse objeto a gente tem naquele ambiente, né? Uma forma possível de transcrever, se a gente for comparar com o canto do grilo anterior, seria essa, né? Primeira característica, a gente identifica que o canto do anu ele é um pouco mais longo, ele ainda não é assim, né, vários e vários segundos, ele ainda é consideravelmente curto, mas ele é mais longo do que o canto do grilo, né? Então até aqui a proporção visual que foi utilizada, que é mais ou menos a cada 2 cantos do grilo a gente tem um canto do anu, né? Temporalmente acaba sendo um pouco isso. É relativamente agudo, ele está numa região um pouco mais baixa aqui do que o canto do grilo, e ele faz esse movimento, né? Quer dizer, que a tentativa de transcrição até foi bastante precisa, né? Se vocês ouvirem, tem essa, como se fosse uma melodia, né? De uma região um pouquinho mais grave para o agudo no canto do anu, né? Tranquilo, né? Que, inclusive, para quem estuda isso, né, o pessoal da ecologia acústica, ornitólogo, etc, etc, consegue saber, às vezes, até pela forma com que o pássaro está cantando, o que ele está fazendo, né? Porque isso aqui é comunicação, né? Em geral, ele está dizendo alguma coisa para outros pássaros da mesma espécie dele, né? Ou se é para acasalar, ou se é achei comida, ou se é qualquer coisa do tipo, né? Vamos ouvir um terceiro exemplo, que provavelmente também vocês já ouviram muitas vezes, né, na vida. Tranquilo, né? Provavelmente vocês identificaram, né? Vocês vão ali na rua da praia, vocês vão ouvir isso com bastante facilidade, não tão de perto, né? A gravação aqui estava muito próxima da fonte do objeto sonoro, mas é um motor de barco, né? Que tem mais ou menos essa sonoridade também na travessia ali de Guaratuba, embora é enfim, um barco, né, maior, o motor é maior, ele tende a soar também um pouco mais grave, né, mas ele tem características parecidas, né, ele vai lembrar também, né. A gente sabe que isso aqui é muito mais grave, né, se vocês ouvirem comparativamente aos objetos que a gente pegou anteriormente, a gente percebe que ele é muito mais grave. Então, uma transcrição possível é, primeiro, se utilizar de um espaço muito mais inferior, muito mais baixo, aqui na disposição espacial, visual que a gente tem. É um objeto que ele acaba sendo contínuo, né? Quer dizer, não tem pausas nesse barco, mas ele também não é totalmente estável. A gente ouve como se fossem trepidações, ele tem essas oscilações, né?
Então, um borrão descontínuo, com algumas falhas, seria uma transcrição coerente, né? E assim por diante. Tem um quarto exemplo, né? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Tem mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tenta identificar dois ou até três objetos sonoros aí nesse fragmento aqui, né? Enfim, em primeiro plano, não sei se teve alguém que não ouviu, né, a buzina do navio, né, o que vem assim gritando, né, justamente em geral a intensidade é um parâmetro que a gente usa muito também, às vezes até para saber qual objeto pode estar um pouco mais próximo do que outros, né. Nesse caso aqui, até o navio poderia estar relativamente distante, porque a fonte já emite, né, uma intensidade muito forte. Mas, em geral, a intensidade acaba determinando muito, né, a intensidade que nos chega como ouvinte acaba determinando muito qual objeto a gente presta atenção primeiro, né? Aquele que a gente ouve primeiro, assim, né? Só que a gente tem outras coisas, né? Quer dizer, todo mundo ouviu a buzina do navio, né? Não sei se todo mundo chegou a ouvir um que também está relativamente fácil aqui de identificar, que é um assovio, né? De pessoas. Tem no começo, tem um pouquinho no final. Tem pessoas gritando também, mais ou menos junto com esses assovios. E aí um que é um pouco mais delicado, eu não sei como é que está sendo a transmissão para vocês, não sei também em que sistema que vocês estão ouvindo, mas se vocês pararem para ouvir depois com calma e tal, às vezes com fone vai ajudar. Tem também sons de flash de máquina fotográfica, né? Então, motivo pelo qual também a gente identifica que essa gravação provavelmente não é tão recente assim, né? Não é desse ano, né? Quase ninguém mais usa essas máquinas tradicionais, salvo, né, fotógrafo profissional e tal, mas não era tanto o caso aqui, né. Então aí tem por baixo 4 objetos sonoros, né, numa situação comum, às vezes, né, se você estiver no porto e tal, né. E aí a gente vai para atividade, gente. Alguém tem alguma pergunta? Tudo tranquilo até aí? Antes de eu partir para a explicação da atividade? Tudo tranquilo até aqui, Leandro. Beleza. Posso seguir, então? Pode seguir, acho. Beleza. Bom, aí tem a explicação da atividade aqui, tá? Ele está separado em algumas caixas aqui, basicamente, vocês vão precisar de material, o que vocês precisam fazer, como se fosse uma espécie de passo a passo, né? Os critérios, né, que é importante que vocês atentem, uma observação aqui por causa do Moodle, tá? Tentei organizar dessa forma. Bom, que todo mundo vai precisar desse primeiro item aqui, tá, que é um gravador de áudio, né? Pode ser o próprio celular, né? Acredito que 100% vai acabar utilizando o próprio celular, a não ser que vocês tenham, qualquer motivo que seja, às vezes algum gravador mais profissional, vocês queiram utilizar, bacana, pode utilizar, mas não, obviamente não é obrigatório que vocês tenham, né? Ou que vocês vão atrás de algo assim. Então pode ser o próprio celular, tranquilamente. Se alguém tiver com, sei lá, o microfone do celular está com problema, alguma coisa nesse sentido, não tem nenhuma outra forma de gravar, daí me avisa para a gente ver o que faz, se a gente tenta disponibilizar, nem que seja temporalmente, né, um dos celulares do campus, lá a gente ainda tem muitos, né, que podem ser emprestados e tal, a gente pode pensar nessas alternativas, tá, se alguém tiver com algum problema nesse sentido aqui de não conseguir gravar, né, um áudio. E aí, esse segundo aqui, vocês podem escolher o que vocês vão fazer, tá? Que é para a própria transcrição, né? Ou vocês fazem de um jeito um pouco mais tradicional, digamos assim, mais manual, né? Então, pensar numa folha sulfite, eu coloquei aqui um papel A4, não precisa ser necessariamente tamanho A4, mas é interessante que ele tenha uma proporção de A4, né? Sei lá, pensar mais ou menos nisso aqui, né? Enfim, vocês vão precisar de uma organização horizontalizada, né, para organizar esses objetos temporalmente. E aí o que vocês tiverem de recurso para desenhar, enfim, para escrever ali nessa folha, né, para quem quiser fazer dessa forma, né, lápis de cor, caneta, giz, etc. Ou para quem está mais acostumado, tem isso
fácil, né, relativamente fácil, o acesso, esse tipo de recurso, pode fazer diretamente também edição de imagem, né? Algumas pessoas já fizeram para o do croquis e algumas outras atividades anteriores, pode fazer para essa também sem problema nenhum. Inclusive não precisa ser nenhum mega editor de imagem e tudo mais. Vocês viram que os exemplos ali até do texto é de Paint, né? É a cara de Paint aqui, não tem problema nenhum, assim, porque não precisa ser chegar numa tonalidade ultra difícil de conseguir com qualquer editor de imagem e tudo mais. Não, o mais importante é a coerência mesmo na transcrição. Tá? Então, pode ser num Paint sem problema nenhum, ele já atende, né, ao que vocês precisariam fazer nessa atividade, tá? E aí tem meio que um passo a passo aqui, tá? Então, o que vocês vão fazer, assim, a primeira coisa, a gente não precisa sair gravando, né? Embora às vezes sair gravando e aí depois vocês pararem para ouvir, também é uma forma possível de iniciar essa atividade, né? Mas o ideal é que primeiro vocês façam esse exercício de escutar atentamente, né? Parece uma proposta meio boba, né? Mas é a base dessa teoria do Schaefer, né? Parar para escutar, identificar os objetos sonoros em si, né? Isso aqui vai ser interessante até para vocês escolherem a paisagem sonora que vocês vão gravar, tá? Então, assim, não precisa ser a primeira, né? Tipo, beleza, terminou a aula aqui, liga o celular e grava, sei lá, da cozinha da casa, né? Tentem, não que não seja possível, pode ser também da cozinha da casa, sem problema nenhum, né? Mas é interessante que vocês cheguem também num ambiente, enfim, numa paisagem sonora ali que tenha chamado a atenção por qualquer motivo que seja, ou porque tem objetos mais específicos, objetos sonoros mesmo, né, que chamaram a atenção de vocês e tal. Então pode fazer esse exercício de escutar atentamente, com certa tranquilidade, né? Coloquei uma observação aqui, vocês não precisam sair de casa para fazer isso, né? Normalmente é uma atividade que nos anos anteriores a gente fazia associado a outras atividades também de TE, de identificação de patrimônio no litoral, então a gente aproveitava para identificar patrimônios materiais, né? As igrejas tombadas, etc., essas edificações, e de aproveitar para gravar paisagens sonoras desses pontos turísticos também tudo mais, né? Vocês não precisam fazer isso nesse momento, tá? A não ser que vocês já vão sair, por qualquer motivo que seja, quer aproveitar para gravar algum outro lugar, tranquilo, né? Só cuidem-se, né, quando forem fazer isso, né? Observem, né, que a paisagem sonora ela não é tão estática quanto algumas vezes as paisagens visuais mesmo, que também não são totalmente estáticas, né? Elas também vão mudando com o tempo, mas muito mais lentamente, né? A paisagem sonora está em constante mutação, né? Quer dizer, se houve uma coisa nesse momento, daqui a 2 horas já tem outros objetos sonoros, e assim por diante, né? Então, muda se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é verão, ou se é inverno, e assim por diante, né? Então, escolham também até um horário que vocês entendem que é interessante para gravar aquele ambiente com aquela paisagem sonora, e gravem, né? Aí vocês vão gravar, então, mais ou menos 30 segundos, tá? 30 segundos é um ideal, assim, lógico, também não tem problema chegar a 32 segundos, não tem problema passar, mas o ideal é que vocês equilibrem, né, mais ou menos em 30 segundos a atividade, tá? Desse ambiente que vocês escolheram, tá? Naquele horário também que vocês escolheram, né? Aí vocês vão gravar, né, em casa, daí com calma, ouvindo, né, algumas vezes, né? Transcrever essa paisagem sonora que vocês gravaram, tá? E isso utilizando aqueles critérios que a gente viu, tá? Então, sendo bastante coerente com relação a que símbolo visual vocês vão escolher para representar um determinado objeto sonoro, em que lugar, né, do espaço visual que vocês têm, né? Se ele é um objeto mais agudo, tentar reproduzir ele num espaço mais superior, né, dessa disposição horizontal, e assim por diante. Aí alguns itens importantes aqui também, indicar nessa transcrição uma legenda dos símbolos ou cores, né, que vocês estão utilizando, mas não precisa ser legenda de mapa, né, que vem embaixo, assim, não precisa fazer exatamente isso, se vocês quiserem, tiver espaço, ficar mais tranquilo, pode só escrever o que é ao lado da primeira ocorrência ali, né. Por exemplo, sei lá, vou gravar 30 segundos, aqui em 1,5 segundos tem sei lá, um tico-tico, um passarinho aí comum, que canta pela primeira vez, ele vai cantar mais algumas vezes, na primeira vez que vocês representam esse canto dele, pode escrever do lado ali, o que é, né?
tico-tico, ou enfim. Pode acontecer de, dependendo da paisagem sonora, vocês identificam o objeto sonoro em si, quer dizer, as qualidades do som, e vocês não sabem qual é a fonte. Vocês não têm plena certeza de qual é a fonte, não tem problema. Tá? O objetivo não é tanto ficar identificando fontes, né, que a gente tem uma escuta super apurada de fontes, de objetos sonoros, mas que vocês saibam identificar essas qualidades do objeto sonoro em si. Então pode até escrever, objeto relativamente grave que ocorre com tal e tal característica. Em geral, vocês vão tentar descrever com metáforas, né? Tem oscilações, né? Enfim. Quando vocês não souberem, pode fazer alguma descrição desse tipo mesmo, né? Se vocês não souberem a fonte, né? Que a fonte não seja tão evidente assim, tá? Não tem problema não saber a fonte, tá? Indicar nessa transcrição, coloquei aqui como um título, né? Mas não precisa ser necessariamente em cima, pode ser em algum canto, só que apareça, né? Qual é o local, o ambiente, enfim, o horário, né, que vocês registraram essa paisagem sonora, só para a gente também ter um mapeamento aí, saber, né, a variedade de lugares, né, que foram trabalhados, né? Tanto o item 4 quanto o 5, se vocês quiserem enviar em separado, a atividade no Moodle ela vai permitir que vocês mandem, acho que até 3 arquivos, se não me engano, né? E também um texto diretamente no Moodle. Então, se vocês quiserem escrever essas coisas aqui naquela caixa de texto do próprio Moodle, também pode, tá? Sei lá, às vezes você fez a transcrição, ficou redondinho, só que não sobra mais espaço para nada, nem para pôr legenda, nem título. Aí você pode colocar, esqueceu, sei lá, por qualquer motivo, pode colocar também nessa caixa aí do próprio Moodle a hora que for enviar, tá? Não tem problema nenhum. E aí enviar, né? A última etapa, naturalmente, enviar, então, tanto o arquivo de áudio da gravação que vocês fizeram, e quanto essa transcrição. Estou chamando de partitura, que naturalmente não é uma partitura tradicional, mas ela tem a mesma função, né? Ela procura representar visualmente um conjunto de sons, né? Um conjunto de objetos sonoros que vocês elaboraram, né? Aí eu faço algumas observações, enfim, se vocês fazem a edição digital, né, automaticamente digital, suporta o arquivo de imagem mesmo, não precisa ser editável nem nada assim, um JPG qualquer, algo assim. Se vocês fizerem no papel, tira uma foto, né? Só cuida ali com a disposição, né, que vocês estão tirando a foto para pegar tudo e, enfim, dá para visualizar com tranquilidade, né? Alguns critérios aqui importantes, tá? Identificar todos os objetos, tá, que ocorrem nesses 30 segundos aí que vocês estão transcrevendo. De novo, quando eu falo objetos sonoros, não precisa necessariamente identificar a fonte, é identificar o objeto sonoro em si, né, o som, um determinado som que você não sabe de onde que vem, mas ele tem tal característica, já está atendendo, sem problema nenhum. Tá? Utilizar esses elementos visuais coerentes, né, quando eu comento aqui coerente, aquilo que eu venho repetindo também ao longo da exposição, né? Se eles, então, são mais agudos, que eles fiquem numa região um pouco mais alta, né, da disposição visual que vocês têm. Se eles são mais graves, numa região um pouco mais inferior. Se eles são mais longos, que eles ocupem um espaço, né, horizontal maior. Se eles são mais curtos, um espaço horizontal menor. E se eles são mais intensos, tentem utilizar gradações mais fortes mesmo, mais intensas de cores, né? Talvez pensar num objeto também que ele seja maior, né? Enfim, visualmente, né? Embora isso possa eventualmente confundir com a duração desse objeto, né? Então pensar em gradações, tonalidades diferentes de uma mesma cor, tende a ser mais efetivo, assim, né? mais funcional nesse momento, como ocorre no exemplo em vídeo, né? Que a gente colocou, né? Então, beleza, gente. Se mais ninguém tiver alguma dúvida, a gente vai permanecer na sala aqui de qualquer forma, né, até umas 4, pelo menos. Se alguém já quiser começar a fazer. Às vezes as dúvidas surgem quando vocês começam a fazer, né? Então a gente também vai estar disponível aqui no atendimento, ou mesmo por e-mail depois, tá? Então fiquem à vontade. Para quem a gente não conversar, pelo menos mais, né, para além ali do parecer, de um retorno, um Feliz Natal, aí, que o ano que vem seja um pouco mais tranquilo do que esse, né? E um bom descanso também, ainda que num período relativamente curto, né, mas que as festas de final de ano sejam boas, que sirvam pelo menos para descansar, né? Até mais, gente.